A correção dos exercícios das aulas 81 até 83 na nossa Física A, ainda na apostila 7. Então, começando da página 78 e indo em sequência. O exercício 1, eu pedia que vocês trabalhassem com as duas opções. Vou pôr OP1 e OP2. Nessas opções, acontecia o seguinte: na primeira, acionaria o freio para parar o carro, sem derrapar. O trabalho da força de atrito reduziria a energia cinética. Esse trabalho da força de atrito, ele é força vezes deslocamento, sendo que a força de atrito é μ vezes normal. No plano horizontal, a normal tem o valor do peso, vezes o cosseno de 180 graus, menos 1. Então aqui foi usado força vezes deslocamento. Aqui na verdade eu escrevi a força, tá faltando o deslocamento D, que é aquele que eu quero que você prove que ele é menor do que o raio dessa curva, que vai aparecer na opção 2. Agora sim, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E a variação da energia cinética é energia cinética final menos inicial. Como o corpo vai parar, a final é 0. E a inicial? mv² sobre 2. Bom, não depende da massa. O negativo também apareceu dos dois lados. O que seria esse D, então? Tem que isolar esse D. V² sobre 2μd. E G também. Agora na opção 2, a força resultante centrípeta vai ser igual ao atrito estático máximo. A força resultante centrípeta é mv² sobre R. E o atrito estático máximo? μ vezes normal. Agora, como dar prosseguimento a isso? É o R que você vai isolar. Então, R passaria como? Multiplicando. Massa cancela. μ. E o μ vezes G passaria dividindo. Aqui, pessoal, era só G. O D que foi isolado. Então, só corrigindo. Essa é V² sobre 2μ vezes G. E o raio? Vai ainda ter o μ vezes G no denominador, só que só vai ter o V² aqui no numerador. Logo, o D é a metade do R, por esse raciocínio. Compara as duas. A distância D é a metade do R. Então a opção 1 é melhor. Exercício 2, já tínhamos essa figura e pergunta se o valor da força normal
Essa normal aponta para baixo porque o trilho está para cima aí. E o que é a resultante centrípeta? As duas apontam para o centro dessa curva. Então a força resultante centrípeta é normal mais peso. E a força normal é a força resultante centrípeta menos o peso. Aqui vamos com mv² sobre r e aqui com m vezes g. Daria para pôr o m em evidência, tá? Mas só para ficar claro o valor em newtons de cada uma, eu vou manter o m dessa forma. A massa é 500, a velocidade já está em metros por segundo. E o raio é quanto? 50 metros. E aqui temos 500 vezes 10. Então a força normal será 6.250 menos 5.000. Então 1.250. À medida que essa velocidade diminui, esse número aqui diminui. Ele só pode diminuir até no máximo 5.000. Que vai ser a hora que a força normal vai valer zero. O peso vai responder sozinho pela resultante centrípeta. Então não pode diminuir muito essa velocidade. É a questão clássica do globo da morte. Ele não pode diminuir muito, senão ele perde contato antes ali do ponto de altura máxima e não completa. O que não usou ainda? Nesse daqui não usou nada de conservação de energia, nesse exercício 2. Ele já deu a velocidade lá no topo, já o exercício 3 precisa da conservação. Tem ponto A 16 metros e o ponto B a 34 metros. Nos dois tem energia cinética e potencial. Então, mv² sobre 2, mas aqui para o ponto B, mais mghb igual a mesma coisa para o ponto A. Massa vai cancelar, apareceu em todas. Posso multiplicar todo mundo por 2 aqui para isolar o quê? O VB². Então vai ficar VB² mais 2GHB igual a VA² mais 2GHA. Então a aplicação nessa. VB², 2 vezes 10 vezes 34 igual 20 ao quadrado, 2 vezes 10 vezes 16. A conta ficou larga, ó. VB², 680, 400 e 320. 720 menos 680. Significa que VB² é 40. Não precisa nem extrair a raiz, que a gente vai precisar do VB².
Então aqui foi aquela fase só conhecida como conservação da energia mecânica. Descobriu a velocidade no B. Agora tem que fazer um desenho como no exercício 2, só que o corpo está passando por cima aqui. Então se ele estiver passando por cima, a gente tem peso apontando para o centro da trajetória e a normal oposta. Então a resultante centrípeta agora é peso menos normal. Isso daqui eu já havia feito antes. Você chega que normal é peso menos força resultante centrípeta. Então esse ponto aqui você já deve ter no caderno. O peso é quanto? Para a gente simplificar a vida. Ele dá a reação normal, 9.000 newtons. Qual que é o valor da massa do automóvel? Onde que a massa do automóvel entra? No peso e na força resultante centrípeta. Aqui ela vai ter que ser posta o quê? Em evidência. Nós nem trabalhamos com a massa na conservação da energia, não precisa? Agora ele pede essa massa. Então aqui você tem G menos V quadrado sobre R. Qual V é esse? É o V do ponto B. E aí fecha parênteses. E aqui na força normal ele deu um valor. 9.000 newtons. Você deve aplicar para descobrir quem? A massa. E vai chegar em 1.500 kg. Então esses 3 pontinhos aqui é a sua substituição. A massa dá 1.500. Dessa vez só tem energia cinética no ponto B, que é a parte de baixo, e só tem potencial gravitacional na parte de cima, a parte A. Então, massa também pode cancelar, embora ele tenha dado um valor para massa. Significa que VB quadrado é 2GHA. VB quadrado 2 vezes 10 vezes 20, que é a altura. Então VB quadrado deu 400, VB igual a 20. No exercício anterior eu não tirei a raiz quadrada porque era raiz de 40. Então não usou 40 direto no cálculo seguinte. Agora para o raio, está falando do ponto mais baixo. Então desenha o corpo e as forças que atuam sobre ele. Normal para cima, terá que ganhar do peso para baixo, para que ele faça a curva. Então nesse caso a força resultante centrípeta é normal menos peso. Tá, e depois dessa análise, ele dá normal de novo 980 newtons, peso é massa vezes gravidade, então é 70 vezes 10, já vou por 700. A resultante centrípeta é mv quadrado sobre r, 70 vezes 20 ao quadrado sobre o raio. 20 ao quadrado 400, 4 vezes 7, 28. E os 3 zeros, 28.000. E aqui do outro lado, 980 menos 700, 280. Então esse raio tem que valer 100. E o 5.
normal menos peso de novo? Sim. Vai acontecer o mesmo sobre o piloto. Esse desenho aqui, com outros valores de raio, de velocidade. A massa, curiosamente, é a mesma, 70 kg. A 432 km por hora, isso daí dá quanto em metros por segundo? Se a gente dividir por 3,6, vai obter, para 144 obteria 40, vai obter 120. Então a conversão já deu 120 metros por segundo. O raio é 240, a massa é... E que velocidade é essa? No ponto mais baixo, então é no ponto que ele quer mesmo. FRCP, N-P, mv quadrado sobre R, N menos M vezes G. O que ele pede agora? A reação normal. Então a reação normal é a resultante centrípeta mais o peso. A resultante centrípeta é quanto? 70 vezes 120 ao quadrado. O raio da trajetória é 240. Isso facilita na hora de fazer essa conta, ó. Isso é o dobro de 120. Então eu simplifico aqui. Se ele é o dobro de 120, vai ficar então 120 dividido por 2